Eu acho que eu fotografo há muito tempo e nunca consegui deixar de praticar a fotografia, porque para mim a fotografia é uma maneira de ver o mundo. É como eu sinto, é como eu me relaciono com o entorno, é como eu vejo as pessoas e é como eu vejo a luz. Meu nome é Vani Barini, eu vivo em Campinas há muitos anos, mas nasci em São Paulo. Estudei arquitetura e urbanismo, foi um curso de formação muito importante para mim, mas eu me dediquei mais à fotografia nesses anos todos. Primeiro trabalhando longamente com fotografia preto e branco, sendo processado no laboratório. Eu tinha muito prazer em fazer isso, por muito tempo eu fiz. E só depois que apareceu o digital, depois de um tempo do aparecimento do digital, é que eu comecei a, a me aventurar nessa direção. A minha formação em arquitetura e urbanismo sempre me fez ter uma relação grande com a cidade, dar muita importância ao que eu via, as pessoas, as paisagens, a como as pessoas viviam na cidade. E isso acho que foi uma coisa que marcou também a minha fotografia. Nos anos em que eu me dediquei no laboratório fotográfico a produzir fine arts, eu comecei a pesquisar outras maneiras de interferir na fotografia de uma maneira que não fosse apenas, não tivesse como resultado apenas a fotografia, mas uma interferência e uma expressão além dela. Eu testei várias coisas, aquelas coisas de rabiscar negativos, de pintar fotografia. E uma coisa que eu achei que foi bem interessante nesse percurso foi que eu comecei a revelar apenas partes das fotografias com um pincel. E isso acabou trazendo um resultado bastante plástico para algumas fotografias. E resultou num trabalho chamado Momento, em que, tendo visto uma imagem por cima de pessoas andando na rua com suas sombras, eu acabei depois separando essas pessoas da multidão, dando como que uma vida única para elas. Isso foi eu acho que foi o começo da minha passagem para as artes plásticas e para começar a unir esses dois campos, da fotografia com as artes plásticas, usando basicamente a fotografia, sempre, embora não obrigatoriamente.
Depois de muitos anos trabalhando com a fotografia branco e preta no laboratório, eu decidi um dia começar a ampliar apenas parte de algumas fotografias de paisagens que eu tinha, a parte do horizonte. Eu fiz uma série grande de pequenas fotos que eu chamei de horizontinhos, e esse trabalho, isso acabou virando um trabalho que virou uma instalação e acabou entrando num dos salões de Piracicaba. Foi um marco importante para mim, porque foi a junção foi a junção da fotografia com as artes plásticas e a possibilidade de mostrar, de usar sempre a fotografia no meu trabalho, sempre que eu quisesse. Quando eu comecei a usar a câmera digital, foi muito inesperado para mim. Eu era muito apegada àquela prática de laboratório, eu desfrutava muito daquilo, com muito prazer, e pensei que não fosse me acostumar com o digital. No entanto, foi uma nova faceta da produção da fotografia para mim, porque aquela espera que existia entre o fotografar e revelar o filme e ver o resultado deixou de existir. E eu pude começar a fazer coisas que era como se elas estivessem à espera da possibilidade de serem executadas para mim. Porque eu gosto muito de fazer séries fotográficas. E eu acho que isso é uma coisa que tem muito a ver com o próprio cinema, que é uma influência muito grande na minha vida. Eu gosto muito de cinema, sempre gostei muito, e foi a partir dessas séries fotográficas, algumas eu chamei de cenas que eu não pude deixar de ver, que são cenas que às vezes eu observo na rua e em vez de eu tirar uma única foto, eu pude começar a tirar fotos da cena inteira, que é uma atitude cinematográfica. Isso foi como uma libertação, e vários trabalhos novos surgiram a partir daí. Eu tenho um arquivo bastante grande, acumulado em viagens e vivências, e desses arquivos saíram muitos trabalhos, tanto séries de fotografias feitas em cidades, quanto alguns pequenos atlas de lugares, de países ou regiões diferentes. A série de costas, por exemplo, foi uma que eu fiz longamente,
perseguindo pessoas na rua, em lugares diferentes, países diferentes, com culturas diferentes. E por alguns anos eu juntei inúmeras fotografias de pessoas de costas, para depois fazer um grande painel com elas. Da mesma maneira, um trabalho sobre o meu vizinho, que a casa do vizinho, na verdade, é uma casa onde parecia que nada acontecia por muitos anos, eu quase não via vestígios de gente, e morando num apartamento, eu enxergava a casa de cima, uma casa num terreno assim retangular, muito delimitado, e aquilo me intrigava pelo fato de que as coisas mudaram tanto, a relação com as pessoas, com a vizinhança no tempo e nas cidades. E eu comecei a intuitivamente fotografar essa casa em momentos diferentes do dia, com luzes diferentes. E para ver também se acontecia alguma coisa, tentando achar aqueles e dar uma eternidade para aqueles pequenos momentos, aqueles pequenos sinais de vida na casa. Esse trabalho se chamou Eu Sei Tudo Sobre Meu Vizinho, de quem na verdade eu não sabia nada, e gerou um trabalho que foi depois até premiado no salão de arte. Mas eu gostei muito de ter persistido na ideia e conseguido fotografar durante anos. Acabou sendo um pequeno livro, acabou sendo uma instalação e é um trabalho que me trouxe assim muita alegria por ter sido concretizado. Foi a partir de um arquivo familiar e com uma fala da minha mãe, a partir dessa fala contando a história de amor da vida dela, que eu também acabei fazendo um livro com esse material chamado Quase Escondido. Esse livro depois acabou virando uma exposição mais recentemente e foi um outro desafio muito importante, porque é tornar uma coisa uma outra além dela.